Glória a Deus. Só os irmãos com a parte do Senhor. Amém. Nossos amigos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Já demos um abraço. Que o Senhor possa falar também ao coração de vocês. Porque eu creio que nos dias em que vivemos, de tanta incerteza, de tanta dúvida, né, do que será o amanhã, né, que comeremos, que beberemos, Jesus já nos alertou sobre isso. Devemos descansar, porque Ele fala que para a gente olhar as aves, olhar o campo, os lírios, né, que não é semeado nem nada, e ele cresce e tem umas vestes tão bonitas, né, cada flor, cada coisa linda. A gente não consegue se arrumar igual a eles. Que amanhã vem um incêndio, queima tudo, mata. E os passarinhos também, né, que não trabalham, mas Jesus cuida. Então Jesus disse, se cuida disso, quanto mais da gente, né? Então o Senhor cuida de mim e cuida de você. Então eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Que você não está só. Que você não pensa assim, pode até pensar que Jesus já te esqueceu, que passou a vida não tem mais jeito, mas eu te digo, o Senhor, Ele cuida, Ele ama. Aleluia. Ele verdadeiramente, Ele disse, o próprio Jesus, Ele abriu a boca e disse, eu sou o bom pastor. Eu, o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. Está falando dele mesmo. Então Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Então por isso que nos reunimos por gratidão a Ele. Como o salmista perguntou, o que eu darei a Deus por todos os benefícios que tem me feito? O salmista mesmo responde. Ele diz, louvarei ao nome do Senhor perante o seu povo, né? Glorificarei o nome do Senhor. Aleluia. Porque o salmista entendeu que foi para isso que fomos criados. Porque Isaías 43:7 diz que Deus nos criou para que nós dessemos louvor a Ele. Então somos criatura dEle, feitura dEle. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos a primícia da criação. A gente vê o homem construir coisas belas, mas belo é o homem que Deus fez. Muitas vezes o homem se afasta do seu Criador, como se afastou quando Deus várias vezes tentou esse contato com o seu povo, mas o povo toda vez se esquecia de Deus. E coisas ruins sobreviam sobre este povo. Foi quando Deus várias vezes usou profetas, reis, sacerdotes. Mas teve um dia que Deus perguntou, Ele ecoou na eternidade essa palavra. Quem enviarei, que há de ir por nós para consertar essa bagunça que está aí? Que o homem mesmo buscou e fez. E o Jesus respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o próprio Jesus, o Filho de Deus, disse, eu vou, Pai. E Jesus veio há 2000 e poucos anos atrás, viveu como um homem, mas sem pecar. Foi 100% homem, 100% Deus. E Ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. Então Ele passou as tentações que eu passo, que você passa, as aflições. Jesus sentiu dores, sentiu tristeza, Jesus sentiu alegria, sentiu desprezo, sentiu a ingratidão. Isso relata bem na passagem dos cegos, que eram 10 cegos. Aí depois de um tempo Jesus curou os 10, depois de um tempo Jesus encontra um. Aí ele se prostrou ao Senhor agradecendo. Senhor, peraí, não foram 10? Cadê os outros 9? Então geralmente a gente vê assim, né? A minoria lembra de Deus e lembra do Senhor. Mas graças a Deus pela vida de vós que está aqui hoje à noite. Porque o Senhor diz que é de Deus quem ouve a palavra de Deus.
Então aquele que senta para ouvir a palavra de Deus, não é ouvir conversa de pastor, nem como é que chama, contar casos. Não, a gente prega aqui somente a palavra. Então a gente tem a preocupação de sempre quando vem para os irmãos é trazer a palavra. Porque a palavra, ela é inerrante, ela é poderosa, ela é eficaz. Realmente para transformar vidas. A palavra de Deus tem esse poder. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Lucas. No livro de Lucas. Eu quero falar com os irmãos hoje aqui. Nós vamos ler o versículo 3, depois vamos pular para o 8, depois vamos pular para o 11. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas. Lucas 15. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Lucas 15, o versículo 4. Esse capítulo ele narra a história de três parábolas. Que é a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Cada uma dessas dava uma pregação, mas eu vou apenas dar uma passada rápida aqui nas três hoje de noite, para a gente absorver um bocado, né? Vamos comer as três de vez aqui, as três parábolas, para a gente se alimentar bem hoje. Que às vezes uma, aí como repete o prato, você está comida, a comida está gostosa, você come, repete de novo. Assim é a palavra de Deus. Então, 15, versículo 4, a partir do 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? 100 ovelhas, ele perdeu quantas? Tinha 100, perdeu uma, né? Agora vamos lá para o versículo 8. Aí já entra na parábola da dracma, ou do dinheiro perdido. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, ou a lamparina, ou o candeeiro, e vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la também? Versículo 11. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados muitos anos, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vemos aqui, irmãos, 3 exemplos, parábolas que Jesus contando, que ele falou qual dos homens que tem 100 ovelhas e contou as ovelhas e viu que estava faltando uma. Ele deixou as 99 e deu uma importância grande a essa ovelha que estava perdida. Ele foi lá buscar aquela que se perdeu. Geralmente, se você tem 100 reais, perde R$1. É 1%, é pouquinho. Muita gente pode deixa para lá. Tem gente que nem corre atrás. Eu já trabalhei em empresa que movimentava muito dinheiro e eu fazia a cobrança também.
a gente tinha um percentual. Até 3% a gente tinha 3% que era perda. Quer dizer, se o cliente, 3% da clientela não pagar, já estava incluído no lucro da empresa. Ela já estimava isso na porcentagem. Então, nem corria atrás. A gente poderia relevar isso aí. Não poderia ter, chama de inadimplência, não podia ter inadimplência maior que isso. Então, deixou para lá. Então, vamos dizer que a inadimplência das ovelhas aqui, uma se perdeu, o prejuízo foi de 1%. Então, mas mesmo aqui, Jesus estava remetendo, falando isso aqui tudo, para chegar a nós. Porque pode ter 100 aqui, mas um que se perde, aquela cadeira que fica vazia, devemos nos importar. Porque Jesus ama, o 100% totaliza tudo. Fecha a conta, né? 100%. Então Jesus, ele ama 100%. Ele não ama um pouquinho, ele ama 50% do que ele gosta de mim, ele gosta do outro. Gosta do dobro, a metade, não tem conta, é 100% o amor de Cristo por nós. Aqui conta a história de uma mulher também, que tinha 10 denários, isso aí ela ganhava no casamento. Isso ela guardava como uma joia, como uma coisa, né, como uma riquezazinha pequena que ela tinha. E o marido dava aquilo no casamento e ela guardava. E ela lá olhou, deu conta que faltava uma. E aquela mulher, ela se atribulou. Ela tinha 10, perdeu uma. Então, ela perdeu 10%, né? Quem tem 10 e perde 1, perdeu 10%. O prejuízo está ficando maior agora, né? Você perder 10%, você está ganhando R$1.000, o patrão baixa para 900. Se estiver ganhando 1.000, vier 999 contra-cheque, acho que o cara não vai nada nem reclamar, né? Mas se for 100, baixar para 900, acho que o cara reclama. Ele reclama. Rapaz, veio faltando 100. Tirou 10% do meu salário. Então, é muita coisa. Mas, isso tudo, Jesus ele falava por parábola para a gente poder entender o nosso valor. Ele está falando aqui de percas. Aí vem agora, e ele deu vários exemplos. Ele deu um exemplo da terra, que é da propriedade dele, das ovelhas. Tinha 100, perdeu uma, tal. Vai do campo da criação, do nosso comércio, simbolizando o nosso comércio, ou a nossa renda, ou o nosso patrimônio. A gente perde 1%. Aqui esse dinheiro, aqui dos 10, a mulher perdeu 1. Então já mexeu nas finanças. Poderia que esse aí podia ser guardado para alguma coisa, para alguma ocasião. E a mulher perdeu. E ela ficou atribulada. Ela procurou, acendeu o candeeiro, que não tinha energia elétrica na época. Ela procurou e não parou de procurar até que achou. E mais na frente, na sequência do texto, Jesus conta a parábola do homem que tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos. A Bíblia diz que o mais moço pediu ao pai parte da herança que lhe cabia. Por isso que eu digo que aqui a gente é uma profundidade tão grande que a gente está só dando uma pincelada, porque essa questão toda do filho mais novo pedir herança, a herança, geralmente, lá na ocasião, tudo era o filho mais velho que comandava, era o primogênito. O primogênito, se o primogênito pedisse para ir embora, era um fato chocante isso. Agora imagina sendo um que não está nem na cadeia sucessória,
ele ultrapassou o irmão e foi pedir antes a parte dele, que era o mais velho que administrava as coisas do pai. Quando o pai morria, é o mais velho que toma conta. A gente vê aqui o mais novo se debandeando, pedindo, e foi viver dissolutamente, como ele queria. Então aqui trata de uma pessoa, de um homem, um pai de família que tem 2. Aí ele perdeu 1. Tem 2. Perdeu 1, o vazio ficou grande. Eu tenho 2 filhas, mocinha aqui. Uma viajou, a casa ficava um vazio, nem a outra queria dormir no quarto, porque desbalanceou o negócio. E não perdi, fui dar um passeio. Passou 10 dias fora. Mas esse aqui, ele já perdeu metade. Perdeu metade. Quem perde a metade, quem tem 100 e perde a metade é o quê? É 50%, né? 50%. Então Jesus começa aqui, 1% tem valor, 10% tem valor e 50% tem valor. Então, aqui dá uma parábola. Jesus é o pastor das ovelhas aqui. Jesus deu um exemplo também aqui dessa mulher que tinha as 10 dracmas perdendo. E todas as 3 ocasiões, quando o pastor de ovelha não desistiu de procurar aquela que se perdeu. A mulher não desistiu de procurar aquela perdida. E o pai de família não desistiu do seu filho que pediu a herança e foi embora. Nos 3 casos aqui não houve uma desistência da parte perdida. Eles não abriram mão. Então nesta noite, o que podemos dizer? É que você pode achar, poxa, será que eu tenho valor? Você se sente tão para baixo, às vezes. Você pode se achar, tem época assim que a gente se acha que não é nada, que não tem importância, que não tem valor algum. Mas eu tenho uma história aqui de outro homem, não está na sequência, agora a gente já vai pular a sequência aqui. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Eu queria que os irmãos achassem, enquanto os irmãos achassem, todos falassem em uma só voz. João. É só depois de Lucas, só vai um pouquinho para frente. Deixa marcado aí, Lucas 15. Passa algumas páginas. João capítulo 3. João 3. Versículo 16. Todos acharam? Amém. Amém? Eu vou contar 1, 2 e 3. Eu quero que os irmãos todos falem. Amém? Vamos ensaiar. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aqui agora a gente está falando de um homem que só tem um filho. Só tem um filho. Porque diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a gente for levar para o lado da matemática aqui, o da ovelha, 1%, não foi? Ia dar de 100% aí. Aí foi subindo para 10% da mulher. O do pai de família foi a metade, né? Com a outra metade dá para sobreviver. Agora aí o que tem um e dá tudo, só tinha um e deu. Se eu tiver 10 filhos eu não dou nenhum. Vó tem um bocado de filho, né, vó? Todos têm o mesmo valor, a mesma importância, né, vó? Só dá algum.
Agora, e quando é o único, é o Filho unigênito, e foi o nosso Deus. E Ele deu Jesus por nós. Então, quando você achar que não é nada, achar que não tem valor, lembre assim, ó, teve uma pessoa que só tinha uma coisa, e Ele deu essa única coisa por mim. Foi palavras de Jesus. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele estava falando dele próprio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus fez tudo por nós. Tudo. Então não tem porquê andarmos cabisbaixo, andarmos tristes. Porque você pode bater no peito e dizer, o único filho que Deus tinha, Ele deu por mim. Porque através de Adão entrou o pecado. E a Bíblia diz que Jesus foi uma espécie de Adão também. Porque se por um entrou o pecado, por outro entrou a salvação. Então a compensação só veio por Jesus. Deus tentou com Abraão, tentou com Isaac, com Jacó, com Moisés, com José, com Sansão, na época dos juízes. Aí veio com os profetas, profeta Samuel. Aí começou pelos reis, com o rei Davi, com Salomão. Mas todos tinham defeito. Usou vários profetas. Usou Elias, usou não sei quem. Mas os homens tinham hora, Elias derrubou, matou 850 profetas. 400 profetas de Baal e 450 de Acera. Matou 850 falsos profetas em um dia. E quando ele ouviu a notícia que uma mulher disse assim, amanhã eu vou te pegar no mesmo horário. Ele se escondeu e disse, eu quero morrer, que eu não sou melhor do que ninguém. Quer dizer, então, vieram falhando. Até chegar a Malaquias, que foi o último profeta. E Deus passou 400 anos sem ter contato com o seu povo. Sem ter contato com o ser humano. Aí Deus levanta lá João Batista, nasceu de Isabel, que começou a arrepender-vos e crede no Evangelho, começou a pregar, e aí Jesus nasceu. Jesus já estava me contando que estava vendo a reportagem de um repórter, passando para os lugares onde Jesus andou, e disse, rapaz, eu não sei se é do Deus dos crentes aí, que o pessoal fala dos cristãos, mas que eu estou me arrepiando, eu estou por onde está passando. Então, Jesus não é uma história aqui de carochinha, não é uma seita, não é uma coisa que criamos para, né? Não, Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que quem crê nele será salvo. E isso não é de fora para dentro. Não é lavagem cerebral, que o pessoal diz que crente faz lavagem cerebral nos outros. A salvação, ela arde de dentro. É de dentro. Não é nada imposto, tem que vir de dentro. Tem que nascer de dentro. Por isso que a palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E esse Jesus, ele veio e morreu. Ele morreu e ressuscitou. E quando, antes de ir para o Pai, ele diz, eu não vos deixarei órfão, não. Eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador. A gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos na Trindade. Então hoje Deus e Jesus habitam em nosso coração através do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou ter que ir para o Pai, mas vocês vão ter o Espírito Santo. E Ele é o Consolador. Ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci na cruz e vocês também vão vencer. Então, eu quero dizer nessa noite que você é 100% de importância.
Você é muito valioso para Deus. Glória a Deus, aleluia. É tanto que a Bíblia narra que há alegria no céu quando uma pessoa reconhece Jesus Cristo como Salvador. Verdade. Há alegria no céu. Olha que tem milagres. Jesus operou milagres e até hoje ainda opera milagres. Jesus faz milagres. Mas não há festa no céu quando ocorre um milagre. A pessoa era cego, quase perdia a visão e volta a enxergar bem. Estava com um negócio de estômago brabo, estava com medo, né, Jantes? E Jesus curou. Ele, rapaz, não acreditava nisso não. O pastor já chamou lá na frente, fez a oração, rapaz, no mesmo da hora sumiu, véio, nunca mais. Mas não há alegria no céu não, Jantes, com isso. Mas no dia que você disse, eu aceito, houve alegria no céu. Que você aceitou a Jesus. Quando você se rende, quando você diz, eu realmente não sou nada, mas Jesus me deu uma importância tão grande que o meu preço foi caro. Jesus pagou caro, Deus pagou caro por nós. Porque a Bíblia diz que não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas foi com o sangue de Jesus. Então fomos comprados pelo sangue de Jesus. E com isso temos direito. Agora, o único unigênito de Deus agora é o nosso irmão. Não é mais unigênito. Ele é o primogênito. Porque nós todos que aceitamos a Deus, aceitamos Cristo, tornamos-nos filhos de Deus. Somos filhos. O próprio Jesus disse, se fizeres o que Deus quer, Deus não vai chamar mais nem de amigo. Ó, Deus é meu amigo, não. Deus o chamará de filho. Além de filho, amigo. Então, bom é servir ao Senhor. E sentir no coração, acreditar no sacrifício dele, aceitar o sacrifício de Jesus. Porque muita gente tem uma noção assim, não, eu tenho Jesus no meu coração, mas não aceita o sacrifício de Cristo na cruz. Não aceita que aquele sangue derramado é a mesma coisa. Não, eu gosto, não, eu amo. Não, minha família é toda cristã. O Brasil, 90% é cristão. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos batistas, assembleanos e todas as outras denominações, não importa, que crê nesse livro como regra de fé, que é a palavra, tem Cristo, mas nem todos aceitam o sacrifício que foi o sangue de Jesus, foi por nós. A Bíblia diz que Jesus se fez culpado por nós, mas sem pecado. Ele foi o Cordeiro único e suficiente. João, quando estava pregando, João Batista, quando ele viu Jesus, que ele ia fazer o batismo de Jesus, quando ele avistou, ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado de todo o mundo. Então Jesus foi o preço. O pessoal diz, poxa, mas a multidão vai toda se perdendo. O evangelho, poxa, é tantas poucas pessoas. Mas não é, isso aí não é insuficiência do sangue de Jesus, não. É a escolha, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas todos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque não aceita o sacrifício de Cristo. O caminho da perdição é largo, mas o braço de Jesus, ele está assim no caminho largo, ó, de braços abertos, e o sangue dele para nos salvar. Então, não tem, ali não tem jeito, fulano não tem jeito. A gente olha para as pessoas, a gente fica tentando saber quem vai ser servo de Deus ou quem não vai ser, pelo nosso julgamento. E às vezes a gente fica surpreso. Aí eu mesmo na família,
Né, vó? Tinha um dos filhos de vó, tinha um que dizia, esse aqui é o mais difícil. Foi o que foi. Aí o que eu digo, aquele é mais fácil, por causa do jeitinho calmo, tranquilo, escuta. O outro não, o outro mangava, brincava e tal. Aí, esses dias, aceitou a Jesus. A paz do Senhor, tal. Eu digo, olha, rapaz, quem mais mangava de crente, dando a paz do Senhor. Quer dizer, porque ele recebeu Jesus no coração. Ele foi tocado pela espada da palavra. Porque diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é penetrante. Ela vai entre juntas e medulas, aonde médico não vai, aonde microscópio não pega. Entre juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções do coração do homem. A palavra de Deus é tremenda. Quando ela vai lá, que penetra, que pega na divisão da alma e do espírito e transforma, aí verdadeiramente a pessoa ela é transformada. E pregamos isso. Pregamos isso porque cremos. E como a palavra diz, de graça receber e de graça dai. Então por isso que não nos cansemos de pregar. A palavra diz que devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Então não devemos nos cansar. Devemos pregar. E as últimas palavras de Jesus na terra foi: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então é uma obrigação nossa pregar o evangelho da salvação. Pena que alguns lugares esqueceram a salvação. Estão pregando outras coisas. Estão pregando o casamento, vai lá para arrumar a prosperidade. Eu fico naquela palavra. Se Deus nem seu filho poupou, não vai nos dar o que a gente precisa, o nosso sustento. Um lar, ele vai dar. Mas o principal, ele morreu para nos salvar da perdição eterna. Essa é a mensagem do evangelho. Foi para isso que Cristo morreu. Agora, quem dá a vida por alguém não vai dar as bênçãos de prosperidade? Eu creio. Eu tenho sido próspero. Mas eu não prego prosperidade. Às vezes quando os irmãos dão, eu digo, irmão, isso foi para comprar isso. Não foi para o bolso de Deus, não. Deus não tem bolso, não, viu? Mas a gente precisa, agora mesmo, já encerrando por essa parte, vamos dar introdução na ceia. Eu estou meio perdido no horário aí. Quem tem horas aí? 8h16. Então. E 36? Então pronto, então vamos encerrar aqui essa parte. Mas antes, encerrando essa parte aqui da mensagem, vocês entenderam? Entendeu? Qual o teu valor para Deus? 100%. 100%, totalmente. Lá, lemos aonde? Lucas 15, não foi? Falamos da ovelha perdida, falamos da dracma e do filho perdido. E depois falamos João 3,16, que deu o seu único. Então deu tudo. Então só resta encerrar com um corinho dizendo: quero que valorize o que você tem. Você é você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu quero falar Eu quero falar do valor que você tem. Você tem valor. Eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Aí então você pode então perceber algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor. Senhor, porque o Senhor nos lembrou nessa noite o valor que temos, Pai. Deus, temos um valor, Senhor, de 100% para Ti, Pai. Alguém pode dizer que a gente não vale nada, Jesus, mas nós temos valor, Pai. Deus, o Senhor nos lembrou que temos que valorizar o que nós temos, Pai. Nós temos o Espírito Santo e Ele está em nós, Ele se move em nós. Pai, faz a Tua igreja lembrar, Pai. Deus, aqui no culto é fácil, Pai, mas amanhã na segunda-feira, Senhor, lá no meio da luta, Senhor, no meio das contas para pagar, Senhor, no meio das agonias, das discórdias do mundo, Senhor, que às vezes estamos acabando sendo afetados, Pai. Mas eu quero profetizar, lembra teus filhos o valor que eles têm, Pai. Deus, lembra aos teus filhos o valor que eles têm, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aqui no livro de Lucas, não, Marcos. Glória a Deus. Marcos 14, que fala da ceia do Senhor. Marcos 14, 22. É um livro antes do de Lucas. Tá, Lucas foi para João, agora volta de Lucas um pouquinho. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Versículo 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e disse: tomai isto, é o meu corpo. Glória a Deus. Estou já aí. Jesus, ele falou: tomai isto, é o meu corpo. A seguir tomou o cálice. Tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então ele lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da vide até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino de Deus. Então, em outra passagem diz Jesus falando: fazei isto em memória de mim. Então, isso aqui é um pão comprado na padaria, como a gente fala. Não sabe quem foi o padeiro. Aqui é o suco de uva, que a gente não escolhe a marca. A marca que a gente encontra, a gente compra. Então é um pão simples, é um suco de uva simples. Mas neste momento a gente come um pedaço de pão da padaria, e aqui é um suco de uva comprado no supermercado. Mas quando a gente faz isso, sempre eu digo para os irmãos: o teu corpo não entende, mas o Espírito entende. Você recebe um vigor, um renovo espiritual. Porque você está cumprindo um mandamento de Jesus, que é fazer isso em memória. E ele falou, o Jesus, ele ceiou neste dia, mas ele diz: não tomarei de novo convosco, até aquele dia em que eu vou servir para vocês. Aleluia. Então a gente está aqui, todo mês a gente ensaia. Segundo domingo do mês a gente tem um ensaiozinho para tomar a ceia do Senhor, porque um dia vamos tomar uma ceia, Ele que servirá. Eu não vou servir ceia para ninguém. Naquele dia eu vou estar sentado no meio daqueles que o Senhor vai chamar. Glória a Deus.
Então é motivo de alegria. Nossa irmã Rebeca, eu vou orar pelo pão, o pastor vai orar pelo vinho e vai estar distribuindo. Você que é cristão, já desceu as águas, podem pegar do pão. Senhor Deus e Pai, Deus está aqui, Senhor, o pão, Pai. Nesta hora, Senhor, é consagrado, Senhor. Deus, estamos aqui simbolicamente, Senhor, fazendo parte do Teu corpo, Pai. Tendo parte contigo, Jesus. Então, Senhor, que este pão venha nos trazer um renovo no Espírito, Pai. Deus, se tiver enfermidade, Senhor, arranca. Deus, se houver, Senhor, qualquer outra coisa em nós, Senhor, que não te agrade, Senhor, que isso aqui sirva de antídoto, Pai. Deus vai neutralizando, Senhor. Deus, a doença na alma, no corpo, seja onde for, Senhor. Que este pão nos dê força, Pai. Porque a Tua palavra verdadeiramente é pão, Pai. Então, Senhor, que este pão venha nos fortalecer, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Fazemos isso, Senhor, para exaltar o Teu nome e lembrar de Ti, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Amém. Rebeca, serve o pão. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Dito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito seja o sangue que por nós ali libertou. Esse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante eu já estão. Amém, aleluia. Glória a Deus. Ei, Jesus. Deus. Versículo 22. Jesus disse: tomai isto, é meu corpo. Podei comer do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia.